Pessoal, boa noite. Vamos começar? Olha só, breve recapitulação do que nós vimos na aula passada, para a gente poder, então, iniciar a aula de hoje. Na aula passada, nós estávamos vendo o histórico dos direitos humanos, ou histórico do direito constitucional, desculpa. Histórico do direito constitucional. E aí eu citei para vocês que a Constituição, ela é um documento que tem como finalidade limitar o poder do Estado, né? Eu já até tinha dito aulas anteriores para vocês, né, aquela definição de Weber, de como o Estado moderno é essencialmente definido pelo exercício da força. E eu disse para vocês que a Constituição, ela é o documento que visa conter esse poder. E aí, você olha, mas será que antes da... E aí a origem do Estado moderno, né, é a modernidade, porque é nesse período que ocorre essa concentração, essa consolidação do poder nas mãos de um ente só. Só que aí, né, eu falei para vocês um pouquinho só, mas antes disso, ocorre um momento que é o pré-histórico, né? Antes disso, nós temos umas ideias de constituições, que não são constituições, embora tenham a mesma estrutura de contenção do poder, de contenção da autoridade, como entre os gregos, que tinham uma concepção de constituição mesmo, né? A política, né? A politeia é um tipo de organização política nesse caráter de constituição. Entre os hebreus, nós temos também a ideia de lei divina como contenção do poder, e entre os romanos, o direito romano como um todo é uma forma de contenção do poder. Mas a ideia de constituição mesmo, mais próxima da gente, começa a se formar na Idade Média, já no finalzinho da Idade Média, com os documentos que são chamados de bills, né, as declarações que limitavam a ação dos monarcas. Uma das mais conhecidas, que eu sei para vocês, foi a Magna Carta, feita por João Sem Terra. Aí, no finalzinho da aula passada, nós já começamos a ver, efetivamente, o período moderno das constituições. O período moderno começa com o constitucionalismo liberal, aí no século XVIII, que tem como intenção, né, limitar o poder do Estado, e tão somente limitar o poder do Estado, instituindo a regra do direito, o Estado de Direito, né, rule of law. E aí esse primeiro constitucionalismo se desdobra ou se afirma principalmente por dois grupos de normas: os direitos fundamentais e a separação dos poderes, tá bom? Direitos que eu tenho contra o Estado e que o Estado vai ter que respeitar, e a organização dos poderes, que tem como finalidade principal limitar o poder do Estado da mesma forma. Ok? Bem, por que eu estou citando isso de novo? Porque a gente vai continuar vendo histórico hoje. E aí nós vamos continuar vendo o chamado constitucionalismo social. Tá bom? Esse aqui é um outro momento do constitucionalismo, agora em outra fase histórica, que é o início do século XX. Olha só, o que a gente tem que recapitular aqui? Coisa que você viu lá no ensino médio, lá em geografia ou lá em história do ensino médio, você deve lembrar. No século XIX, como um todo, ocorre um avanço da Revolução Industrial na Europa e a consolidação de um modelo industrial de uma forma muito intensa. E isso, em um primeiro momento, tem como consequência o acentuamento, né, a situação dos problemas sociais e principalmente o agravamento, agora sim, o agravamento da tensão social na Europa. Então, entre o finalzinho do século XIX e o século XX, a Europa fica, né, como se diz, um barril de pólvora. Ela fica com um clima social de muito conflito. Isso vai gerar efeitos sobre o direito, obviamente, não tem como não gerar. A gente viu, semestre passado, a teoria tridimensional do direito de Miguel Reale, e a gente viu, né, que o direito ele sempre é implicado pela norma, mas ele também sofre as implicações dos fatos e dos valores. E aí, quando você tem uma realidade fática, como a europeia, muito tensa, isso vai se refletir no direito, de alguma forma. Enfim, você deve lembrar, talvez até melhor do que eu, todo o contexto europeu, né? As greves, as revoltas como um todo, né?
Bem, esse clima de tensão social ele começa a ser aliviado por políticas públicas. Mas, enfim, o que nos interessa aqui é como isso reflete no direito. Esse clima de tensão social ele vai gerar uma reformulação na concepção sobre o Estado. A concepção sobre o Estado, registrada nas constituições do início do século, do finalzinho do século XVIII, é um Estado efetivamente liberal, ou seja, é um Estado que se contém, se limita, garante o Estado de Direito, porém não tem uma maior intervenção social. Em razão dessas tensões aí no início do século XX, 1900 e pouco, o Estado diz, não, opa, preciso mudar um pouco a minha perspectiva, preciso rever a minha posição em relação a isso. O que acontece? Essas mudanças, esse clima de tensão social, ele vai, então, ele vai abrir espaço para uma nova forma de Constituição, que vai registrar esse novo modelo de Estado. Então, a Europa começa a repensar o papel do Estado na sociedade. Onde é que isso vai descambar, né? Isso vai descambar na Constituição. A Constituição vai registrar o papel dessa mudança. A Constituição vai registrar essas alterações substanciais no mundo europeu, principalmente europeu, tá? Não só europeu. Bem, esse movimento, que a gente chama de constitucionalismo social, desse finalzinho do século XX, ele vai, assim como o anterior, ter constituições que o caracterizam. Quais? Duas também. A Constituição do México, de 1917, e a Constituição de Weimar, de 1919. Boa noite, meu caro. Boa noite, Marcos. No México, também houve uma revolução lá, mas a gente quase não estuda isso, e que culminou nessa Constituição. Houve uma série de, enfim, conflitos sociais no México que culminou na Constituição de 1917, que é o mesmo ano, inclusive, que vai ocorrer quer dizer, que se inicia, a Revolução Russa, que vai culminar na instauração, na criação da União Soviética, anos depois. Que é muito interessante, aproveitando ainda, já que eu estou falando dessa questão da tensão na Europa, o Império Russo, ele era, de alguma forma, o principal bastião, de conservação do modelo anterior de Estado. O Império Russo foi um dos impérios que mais demorou a passar por reformas. Então, a Europa inteira já estava passando por uma constante reforma, reforma política, seja por meio de um embate, como na França, seja por meio de alterações um pouco mais menos radicais, como na Inglaterra, mas toda a Europa passava por uma transformação. A Rússia não. A Rússia continuava com um modelo que a gente vai dizer que é um modelo quase medieval. É um modelo ainda uma estrutura semi-feudal, com um imperador que concentra todas as funções relevantes na sociedade russa. Então, o imperador, ele é o chefe de Estado, como a gente entende hoje, mas ele também é o chefe de governo, ele também administra o império. E ele, olha só, ele é o chefe de Estado, ele é o chefe de governo e é o chefe da igreja. O imperador russo, ele exerce uma função para os ortodoxos russos, naquela época, que seria uma função equivalente à do Papa. A gente tem um conceito político para isso, que é o cesaropapismo, muito frequente em boa parte da Europa por muito tempo. Enfim, a Rússia, quando ela começa a passar pela Revolução, isso acende um sinal vermelho em toda a Europa. Opa, realmente existe uma necessidade de nós contermos isso. E uma das respostas a essa necessidade de contenção dessa tensão social é por meio de novos direitos. Eu preciso reconhecer novos direitos.
um modelo de Estado que não fornece nenhum tipo de garantia ou proteção ao cidadão não vai se manter. Se nós insistirmos nesse padrão, nós não vamos conseguir sustentar esse Estado. Bem, e aí nós temos o México, né, um pouco fora dessa rota, mas o principal exemplo desse segundo movimento constitucionalista é a Constituição de Weimar, de 1919. Weimar, a gente já conversou aqui, né, é a Alemanha, a Constituição Alemã de 1919. E aqui vem um ponto, né? A Constituição de Weimar, ela é um paradoxo para a gente no direito constitucional. Ela é uma situação completamente atípica. Na verdade, sim, ela tem explicação, mas é uma explicação muito complexa. Por que isso, né? Embora a gente não vá ver isso, porque a gente não tem nem tempo. Se a gente tivesse mais tempo de aula, né? Assim, mais aulas, a gente tem só uma vez por semana, a gente pudesse fazer essa discussão. Mas o ponto é que a Constituição de Weimar, gente, ela é uma grande Constituição. Ela é uma Constituição que funcionava bem. Ela é assim, sendo mais simples ou mais simplista, é um modelo de Constituição. A Constituição de Weimar é um modelo de Constituição. E por que eu disse que é um paradoxo? É porque é sob a égide da Constituição de Weimar de 19 que Hitler chega ao poder. Então, o nazismo ascende ao governo da Alemanha debaixo dessa Constituição. Então, assim, você tem uma excelente Constituição e essa excelente Constituição, ela não consegue te proteger contra uma estrutura totalitária. Então, por isso que eu disse, assim, essa Constituição aqui, gente, ela, pra gente, no direito constitucional, ela é um paradoxo. Ela é uma excelente Constituição que, no entanto, permitiu e abrigou uma estrutura totalitária de Estado, uma estrutura anti-liberdade, anti-direitos e por aí vai. Bem, em todo caso, né, não vamos debater isso aqui. Vamos tentar compreender um pouco melhor o que é esse caráter social desse movimento constitucional, desse segundo constitucionalismo. Gente, o caráter social, ele significa que as constituições, elas vão atribuir ao Estado um maior papel. Ou seja, são constituições que determinam que o Estado passe a ter uma maior intervenção. Mas com qual finalidade? Isso também a gente tem que ter cuidado, né? Não é intervenção por intervenção. O Estado tem que intervir mais com uma finalidade específica. Qual? Reduzir as desigualdades materiais. Então, o papel do Estado é intervir na sociedade para que a sociedade possa ser menos desigual, ou pelo menos que o Estado consiga intervir para assegurar serviços básicos para a população mais carente. Então, o Estado vai passar a prestar serviços públicos com a intenção de amparar principalmente grupos mais fragilizados ou marginalizados, que não conseguem ter acesso a serviços básicos. E aí nós damos origem aos chamados direitos sociais, que também são chamados de direitos positivos. Por que direitos positivos? Porque são direitos a uma ação do Estado, a que o Estado promova um certo estado de coisas. Que palavra é essa? Que o Estado organize uma certa situação, que o Estado se estruture para me assegurar um certo serviço ou uma certa posição, um certo status. Bora lá, gente. Me deem exemplos de direitos sociais. Que exemplos? São as necessidades coletivas, professor? Necessidades coletivas? Sim. Saúde, educação. Segurança, saúde, transporte. Isso, exatamente. Necessidades que são para as pessoas, mas que são para a sociedade como um todo. Educação, moradia, saúde, segurança, excelente, isso mesmo, é essa a ideia. Muito bem. Lazer, muito bom. Então, olha só, nós temos como direitos sociais, né? Educação, saúde, segurança, moradia, lazer, trabalho.
Só uma observação em relação à segurança. A segurança, com vários outros direitos, ela é uma espécie de direito híbrido. Por que uma espécie de direito híbrido, gente? Porque a segurança, ela tem um caráter de serviço estatal, mas ela é imprescindível, melhor dizendo, ela é imprescindível para a garantia dos direitos de primeira geração. Eu não vou usar esse termo, porque vocês não viram ainda, não expliquei. Para os direitos do constitucionalismo liberal. Então, olha só. Exemplos de direitos do constitucionalismo liberal. Propriedade, liberdade, as liberdades em geral, não é? Vida. Bem, para eu garantir vida, para eu garantir as liberdades, como liberdade de locomoção, para eu garantir propriedade, eu preciso de segurança. Então, a segurança, ela é um serviço, ela é segunda dimensão, mas ela também tem um caráter ela tem um caráter de constitucionalismo social, dessa segunda geração de constitucionalismo, mas ela também tem um caráter de constitucionalismo liberal, primeira geração ali do constitucionalismo. Tudo bem? Só uma observação, assim, não, para vocês não esquecerem isso. Ok, gente, o Brasil teve essas fases, tá bom? Então, embora o Brasil tenha sido um pouquinho mais atrasado, o Brasil passou por um constitucionalismo liberal, por exemplo, na primeira Constituição da República de 1891, era predominantemente liberal, só que foi um curto período de tempo, né? O Brasil, quantas constituições vocês acham que o Brasil já teve, gente? Chutem para mim o número. 3, mais alto. 5, mais alto, legal. 20. Não, ele também tá querendo demais. Não, 20 não dá. 7, muito bem, Andrea. 7, tá bom? O Brasil teve 7 constituições. A que mais durou foi a do Império. Então, o Brasil tem a primeira Constituição, mas não tem ninguém aqui pedindo para entrar, Alex. Não tem ninguém. Não sei se a pessoa desistiu de entrar. Pede para entrar de novo, que eu aceito, tá bom? O Brasil teve 7 constituições. A Constituição do Império é de 1824. A primeira Constituição da República é de 1891. A Constituição, que é como fruto da Revolução Constitucionalista, de 1934. A Constituição Ditatorial do Vargas, de 1934, de 1937. Aí a Constituição Democrática, a Constituição Democrática de 1946, 5 aqui. Aí nós tivemos, e aqui existe uma controvérsia, que são 7 ou 8, porque nós tivemos a primeira Constituição da ditadura de 1967, mas houve uma grande reforma, tão grande em 69, que alguns dizem que é uma outra Constituição. Alguns dizem que é a mesma, então seriam 6. E aí nós temos a de 1988, que é agora a atual, tá bom? Eu coloco, Marcos, na semana seguinte eu coloco o material, porque eu vou editando junto com vocês, tá bom? Mas olha só, porque eu fiz essa lista aqui? Para dizer o seguinte, a nossa segunda Constituição, ela foi liberal. A partir daí, elas se encaixaram, né? Muito mais, acho que não foram tão ditatoriais. A de Vargas, por exemplo, de 37, foi muito ditatorial. Elas se encaixaram mais nesse modelo social aqui, com intervenção social forte. A de 88, não. A Constituição de 88 está em outro momento do constitucionalismo, em uma terceira onda, né, se fosse dizer assim, que é o neoconstitucionalismo, tá? Gente, o que é o neoconstitucionalismo? Obviamente, né, fácil de associar, ou chamado de novo constitucionalismo. O neoconstitucionalismo, ou o novo constitucionalismo, é um movimento constitucional que surge no pós-Segunda Guerra Mundial.
principalmente ali na segunda metade do século XX. Então, tem a segunda metade do século XX, e aí começa a se formar um constitucionalismo com outras características. Quais características? Inclusive, né, a que influencia a Constituição de 88. A Constituição de 88 é uma Constituição muito influenciada por esse neoconstitucionalismo. Nesse movimento, lembrem que o constitucionalismo é um movimento, né? Isso, perfeito, Lindalva. Uma das características é essa mesma, valorização dos direitos humanos. Esse constitucionalismo, ele vai afirmar a Constituição como uma norma central para o ordenamento jurídico. E essa aqui vai ser a principal característica. Aí você vai dizer, professor, mas o senhor disse que a Constituição é o ápice do ordenamento jurídico, ela sempre foi, que ela fundamenta toda e qualquer norma jurídica. Isso é verdade, tudo isso é verdade. Só que aí vem um ponto, gente. Isso é verdade, mas a Constituição ela sempre foi vista muito mais em um aspecto formal. E a Constituição ela era o tipo de documento que a gente pensava que regia tão somente assuntos que interessavam ao Estado. Então, é uma Constituição formal, né? Então, ela está ali abrangendo tudo e tal, e que rege algumas relações com o Estado, que rege algumas características do indivíduo em relação ao Estado, ou à própria organização do Estado. Ela nunca foi vista como uma norma, nunca não, né? Mas assim, ela era pouco vista como uma norma que realmente importava no dia a dia. Esse neoconstitucionalismo ele vai dizer o seguinte, não, a Constituição é a norma central, é o coração do ordenamento jurídico. Todas as normas jurídicas, elas giram em torno e elas devem girar em torno da Constituição. E eu vou já dar maiores explicações do que isso significa. Ou seja, o que eu acabei de falar, prevendo normas que vão além de uma preocupação com o Estado. A preocupação agora não é só o Estado, nós temos outras preocupações. Então, ela não é mais uma norma apenas formalmente relevante. Ela não está só ali no ápice de enfeite. Não. Ela é uma norma cujo conteúdo influenciará todo o ordenamento jurídico. Tá bom? Todo o conteúdo dela influencia o ordenamento jurídico. O exemplo desse neoconstitucionalismo é a nossa Constituição. A Constituição de 88 é uma Constituição de base neoconstitucional, com base nesse novo constitucionalismo. Bem, quais são as características, gente? Uma delas a Lindalva já colocou aqui, que a gente vai inserir nesse 2.2.4.3. A Constituição ela tem um forte caráter axiológico. O que quer dizer axiológico? O que quer dizer axiológico, gente? Alguém lembra? Não lembram mais? Axiológico significa valorativo. Então, quando eu digo que a Constituição tem um forte caráter axiológico, é que ela incorpora valores que serão refletidos em todo o ordenamento jurídico. E aqui dentro desses valores é o caso dos direitos humanos, como, por exemplo, a valorização dos direitos humanos. Bora para a nossa Constituição para a gente ver isso lá. Será que eu fechei a Constituição? Não, está aberta ainda. Essa aqui é a nossa Constituição. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Essa Constituição, gente, ela vai trazer, por exemplo, já nos artigos 1º ao 4º, vários valores da nossa República. Por exemplo, soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, pluralismo político, promoção do bem de todos, erradicação da pobreza, independência nacional, prevalência dos direitos humanos,
igualdade entre os estados, defesa da paz. Isso aqui são valores. Muitos desses valores vão influenciar o nosso ordenamento jurídico como um todo. Esses aqui são principalmente para relações internacionais, mas ainda assim, direitos humanos, por exemplo, vai ser aplicado no âmbito interno. E esses aqui, em geral, dignidade humana, valor social do trabalho, pluralismo político. Esses valores, gente, eles passam a ser um ponto central da Constituição e do ordenamento jurídico. Eu já vou explicar um pouquinho melhor como isso funciona, tá? Mas a primeira característica é essa. A segunda, né, é essa que eu já expliquei, ela é o centro do ordenamento jurídico. Mas uma das mais importantes, gente, é a chamada eficácia irradiante. Bem, eficácia irradiante. O que quer dizer irradiar, gente? Isso aí vocês... Dê um sinônimo para irradiar. Alguma proposta? Transmitir, refletir. O que mais? Que vai alcançar outras coisas. Isso, alcançar. Muito bom. Alcançar, eu gostei. Olha só, propagar, muito bom. Excelente palavra. Propagar. Propagar e alcançar tem um sentido próximo que a gente vai falar aqui. E quando a gente pensa em irradiar, a gente pode pensar no sol, por exemplo. Né? Ele vai lá e irradia, né? Bem, influenciar, muito bom também, Thales. Olha só, quando a Constituição tem uma eficácia irradiante, a gente está dizendo o seguinte: a Constituição ela vai espraiar, ela vai pegar os seus valores, as suas normas e vai espalhar sobre o ordenamento jurídico, de forma que todo o ordenamento jurídico vai ser interpretado à luz da Constituição. Olha só, deixa eu pegar aqui o nosso quadro. Nunca mais eu desenhei com vocês, para a gente poder compreender melhor como funciona isso. Olha só, eu tenho um caso aqui, vamos pegar aqui um caso particular. Um caso entre particulares, só para ficar mais claro, né? Tem um caso entre particulares. Bem, que área do direito vai cuidar de um caso entre particulares? Vocês lembram? Vocês sabem? Civil? Perfeito, direito civil, muito bem. Então, aqui, sobre esse caso, o que é que eu iria aplicar como regra? Direito civil. O que é eficácia irradiante? É dizer o seguinte, ok? Só que sobre essa aplicação aqui, vou até mudar, vou colocar assim. Sobre essa relação aqui, vai incidir a Constituição. A Constituição vai influenciar essa relação. Professor, como? Eu não estou acompanhando, não estou entendendo. Como é que a Constituição vai fazer isso? Bora lá. Vou agora para o Código Civil. Não, bora fazer o seguinte, que o nosso tempo vai acabar e eu não lembrava disso. Vai fazer logo a pausa e a gente volta para ver como isso aqui vai funcionar, tá bom? 10 minutinhos. A gente volta às 9h20, tá bom? 9h20 sem falta. A gente retorna para continuar vendo eficácia irradiante. Até aqui tudo certo, gente? Até aqui, digo, antes da gente entrar em eficácia irradiante. Tudo pronto. Tudo? Então, beleza. 9h20, espero vocês.